Saudações celestiais, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Giovanni e Felipe passando aqui para esse bate-papo matinal do dia 10 de junho, né? Trazendo um convidado super especial, né, Grace? É isso aí, bom dia, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Hoje, sábado, e estamos aí hoje com um convidado super especial que tem um tema bastante bacana para nós no dia de hoje. Estamos com Mário Chaves, ele mora em Pindamonhangaba, São Paulo. Ele tem um canal no YouTube que chama Amantes de Assombrações. Olha que legal o tema. E esse canal, segundo ele, tem um objetivo de auxílio espiritual. As pessoas iam, procuravam ajuda e eles iam nos lugares para estar abandonados ou nas casas das pessoas para fazer uma limpeza espiritual no local, tirar aquela energia ou aquele espírito que tivesse ali, né, fazendo aquela baguncinha. E com a pandemia, o que aconteceu? Eles mudaram um pouquinho o foco de não precisar mais ir no lugar, né? Aí já faz online, hoje a gente sabe que a gente consegue fazer essas limpezas de ambiente sem precisar estar no lugar. Então, hoje ele vai falar um pouquinho para nós desse trabalho maravilhoso que ele faz. É com você, Mauro. Mário, bem-vindo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mário Chaves aqui do canal Amantes de Assombrações. É um prazer estar aqui com vocês, né? Primeira entrevista, digamos assim, que eu estou participando esse ano, né? Ano passado a gente fez algumas lives como convidados, mas agora, assim, é a primeira desse ano que eu estou participando. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Ô, Mário, conta para nós aí um pouquinho como que começou esse canal. Porque quando eu te conheci, você estava lá na palestra, você estava entrevistando a Adriana Lopes, né? Que é minha mestre. Beijo, Adri. Gratidão por me transformar nessa pessoa que eu sou hoje. E aí eu convidei você porque eu achei interessante o canal. Eu nunca tinha visto o seu canal. A primeira vez que eu tive contato foi através daquela live. Eu falei, não, eu preciso trazer ele aqui para ele contar para nós, porque o nosso trabalho aqui do Luz Celestial é também terapias holísticas e espirituais, e também fazemos limpezas e tudo mais, e é sempre bom expandir, né? Como a Adriana Lopes diz, né? Quanto mais luz, melhor. Então, o canal surgiu com o aparecimento desse vírus, tal, que fez todo esse fuzuê, digamos assim, né? Que fechou tudo, mandou todo mundo ficar em casa, essas coisas, né? E eu, trabalhador de uma casa espírita, me vi na necessidade de continuar trabalhando, né? Então, aí me veio a ideia, né? Eu estava na casa da minha irmã e a gente conversando e a minha sobrinha estava vendo no YouTube um canal de caça-fantasma. E eu achei interessante aquilo, né? Eu achei interessante e tal, e eu falei, puxa. Aí comecei a linkar uma coisa com a outra. Falei, eu estou precisando trabalhar, né? O lado espiritual, continuar trabalhando, isso aí e tal. E aí eu conversei com um amigo meu, o Everton, e aí a gente topou de sair. Ele também é espírita, ele tem um pouco mais de sensibilidade que eu. A gente topou e sair em busca de algo sobrenatural. Tanto é que, no início, eu queria colocar o nome do canal de Amantes do Sobrenatural. Mas aí eu descobri que já tinha um canal com esse nome, Hum. né? Mas a pessoa nem usava direito o canal. Ela colocou, acho que dois, três vídeos lá e fazia mais de anos que não mexia. Ela Aí eu pode fui ter. obrigado a mudar, né? E aí, assim, conversando, eu falei, pô, Amante de Assombrações, que é um pouco mais impactante, e tal, daquela coisa assim de, né? Nossa, assombração, né? E aí a gente começou a ir em lugares. Tanto é que é, um dos lugares que a gente foi aquele túnel que separa o estado de São Paulo com Minas Gerais, ali de Cruzeiro para Passa Quatro, Hum. então, onde houve a Revolução de 1932. Ah, eu sei. E a gente chegou lá num dia meio chuvoso, estava frio, e eu estacionei o carro ali na parte de cima e a gente desceu, e é terra, grama. Tanto é que na descida foi meio complicado, né? A gente tinha que descer bem devagar até chegar lá embaixo no túnel.
né? E aí a gente fez a gravação ali, quando tinha luz solar ainda, né? Solar, mal dizer, né? Porque estava chuvoso, né? A luz do dia. E quando a gente começou a adentrar o túnel, né? Que a gente começou a fazer, a gente faz a abertura, né? Assim como vocês fazem aqui, a gente Uhum. faz a abertura e aí a gente seguiu quase que 1 quilômetro adentro do túnel, que ele tem 998 metros. Nossa, E quando nós chegamos já do lado de Minas Gerais, nós nos deparamos já com o tempo já meio que escuro, né? Então, assim, a gente tem um equipamento chamado K2, que é um aparelhinho. Eu vou pegar ele só um minuto. claro, pega aí. Nossa, gente, é muito sensacional. Eu gosto muito desses assuntos. Sério, sério. Quando eu conheci o Mário ali, eu falei, não, eu tenho que trazer ele. Esse É, aparelho aqui, ó, Ah, ele é o K2, então ele é um aparelho que ele mede o eletromagnetismo. Então, hum, se você colocar, por exemplo, uma tomada, um liquidificador e acionar, vai passar corrente elétrica naquele cabo, ok? certo. Aí você liga ele, ele vai piscar. Ele vai piscar, Hum, porque a corrente elétrica está passando e está acionando ele. Quer ver? Eu vou fazer uma demonstração aqui do meu celular, ó. Ó, as ondas, né? tá vendo? Então, Ele, assim, não. quando ele pisca próximo a alguma coisa elétrica, é sinal de que está passando corrente elétrica. Quando ele começa a ser acionado, e não tem energia elétrica em lugar nenhum, Nós já sabemos o que é. né? Porque todos nós somos energia, né? Todos nós Exato. somos energia. E aí, essa energia que ele capta dos espíritos, né? Que depende muito da sintonia que esse espírito tá. Por exemplo, se ele está com um sentimento de ódio, de raiva, de vingança, então assim, o K2 ele vai até o vermelho, assim, sabe? Ele chega até o vermelho. Quando é um espírito mais ou menos assim, ele dá umas piscadinhas, tal, tudo mais. Hum, ah, então deixa eu perguntar, então eu entendi o seguinte, vai depender da frequência que o espírito está vibrando, aí a luz Exatamente. vai acender de acordo com essa frequência. Quanto Sim. mais baixa a frequência dele, mais, mais forte a luz, mais Não, ao pro contrário. vermelho. Mais pro vermelho. mais É para o o vermelho. contrário. É o contrário. É o Quanto contrário? mais forte a energia dele, mais a intensidade do K2 ele pisca. Pois é, Então, por quanto mais exemplo, baixa a frequência vibracional, quer dizer, com sim, raiva, com sim. Eu ódio, digo assim, quanto né? mais Isso. raiva ele tem, mais Sim. Tem vai ser pro isso, vermelho. é. Exato, É porque os exato. bons sentimentos são alta frequência, que a gente Sim. geralmente refere. É, exatamente, Então, mas exatamente. aí ele consegue detectar se tem alguma alma ali que não desencarnou. Exato. Mas também, nem sempre quando ele não pisca, não quer dizer que não tem espírito. Exato. Porque eles se Ok. afastam, né? Eles se afastam, Uhum. né? Então, só aqueles que querem ter um contato mesmo que chegam perto, mas a maioria se afasta. Então, assim, aí a gente estava passando o túnel com um K2 ligado e nada do K2 piscar. Ele não piscava. Eu achei estranho, né? Porque é um túnel onde teve uma guerra, onde morreu muita gente, né? Uhum. Só que quando a gente chegou do outro lado lá, na estação do Coronel Fulgêncio, em Passa Quatro, tem uma estação. E aí não tem energia lá também. Então eu passei de fora a fora, dei a volta na estação Fulgêncio e nada do K2 piscar. E já estava escuro. E aí eu conversando com o Everton, falei: ah, não tem nada, né? Não é possível, cara. E aí a gente sentou no banco. Ele sentou do meu lado esquerdo e eu coloquei o K2 ligado assim no banco. E o K2 do nada começou a bombar até o vermelho. Aí a gente começou a filmar, começou a gravar. Porque até então a gente não estava filmando, que a gente já tinha desanimado, não está piscando. E foi muito legal. Esse episódio está em dois vídeos, né? Que é o Túnel da Revolução de 32, parte um e parte 2. A parte um é quando a gente chega, a parte 2 quando a gente já está lá do lado de Minas. Quando acontece esse fenômeno aí do K2 e até o vermelho, né? Foi muito legal. Aí de lá para cá, a gente fez uma live
E esse atual companheiro nosso, o Aragão, ele participou da live, a gente convidou ele para estar conosco, né, na próxima visita, desculpa, na próxima visita que a gente fosse fazer. Vocês me perdoem que eu estou saindo de um resfriado, ainda estou me recuperando. Ah, não tem problema. E aí o Aragão topou e ele começou a fazer parte da equipe. Então éramos nós três. Aí a gente fez uma outra live, aí umas meninas, amigos do Aragão, tal, entraram em contato. Olha, tem uma casa assim, assim, assado, tal. E a gente foi lá. Era uma antiga fazenda, onde tinha muitos escravos, o capataz, o dono, estava tudo lá. E aí a vidente, né, que é a Rose, ela via, ela passava as informações todas para a gente. E aí a gente convidou elas para participar do canal, então o canal ficou grande, ficou com bastante gente. Em todo lugar que a gente ia, a gente já tinha médium suficiente para poder trabalhar, Legal. né? Antigamente usava-se um radinho chamado Spirit Box, né? Que é um aplicativo Eu já vi em ele. que então esse aplicativo ele capta as frequências e os espíritos falam através dessa frequência. E aí a gente deixou de usar o Spirit Box porque era mais no nosso entendimento, o médium é 100% melhor do que um radinho que você quase não entende nada. Você tem que apurar bastante a audição naquele momento para você entender o que ele está querendo passar. Sim. Na Spirit Box você perguntava: tem alguém aqui? Se respondesse sim, não, talvez, beleza, tá dentro da pergunta, mas assim, normalmente vinha outras coisas, então assim, sabe, fora do contexto, então você não, né, não levava em consideração, digamos assim. E aí a gente preferiu ficar apenas com os médios do que o Spirit Box, né? Uhum. Os médiums, eles têm a sensibilidade, então eles têm o crivo e o filtro, vamos dizer assim. O filtro não que ele vai manipular, não é isso, gente. Mas que ele vai trazer a informação muito mais próxima do que realmente é para ser passado. Exatamente. É assim, digamos que é 90% certo daquilo que o médium vai passar do que o Spirit Box. Ô, Exato. Mário, e quando vocês detectam esses seres, né, que não desencarnaram, o que que vocês fazem? Vocês encaminham eles para a luz, para os hospitais astrais? Como é que vocês fazem? Então, quando a gente tem um contato com esses espíritos, né, que o médium, como dizem, né, incorpora, né, ele dá passividade, né, Uhum. a gente faz o diálogo, né, a gente conversa com o espírito, procura saber o que que aquele espírito está fazendo ali, então a gente vai puxando a língua dele. Mas o que que você está fazendo aqui? Por que que você está acompanhando tal pessoa, né? O que que essa pessoa te fez? Qual a ligação que você tem com ele? Então aí a gente vai procurando saber o porquê que aquele espírito se encontra naquele momento ali. Isso tudo a gente precisa fazer como se fosse uma anamnese. A gente faz uma ficha do que está acontecendo ali para a gente poder direcionar o próximo passo. Por exemplo, muitas pessoas nos pedem ajuda porque está passando mal, porque não dá certo nada na vida, ou está com vontade de se matar, entre outras coisas, né? Então, assim, quando a gente puxa o espírito para a conversa, a maioria das vezes esses espíritos vêm de trabalhos. Alguém mandou aquele espírito lá para prejudicar aquela pessoa. Cara, ainda Ou ou o espírito é um amado ou alguém que foi prejudicado por essa pessoa na outra encarnação e ele vem se vingar. Então a fazendo gente. parênteses aí, Mário, eu percebi em consultório, nos rastreamentos que eu faço, justamente isso, o trabalho, a energia enviada, cara. E aí você tá batendo os meus dados pseudocientíficos, científicos que eu tenho aqui nos meus relatórios. Então, infelizmente, ainda nós estamos num planeta em que a matéria predomina e não a parte espiritual, né? Muitas pessoas esquecem que nós somos um espírito no corpo e não um corpo com espírito, Exato. né? Então, a partir do momento em que
a gente faz essa anamnese com o espírito, a gente busca saber, puxar do espírito o porquê da presença dele ali, com aquela pessoa, por que que ele está prejudicando. Ou, às vezes, já aconteceu do espírito ser um amado da pessoa lá da outra vida e ainda continua com ela, mas ele quer ajudar, só que ele está atrapalhando. Então, a gente explica para ele, olha, meu irmão, né, com muito carinho. Se vocês pegarem lá os nossos vídeos lá, vocês vão ver como é que a gente trabalha dessa forma, né? Com muito respeito, com amor, porque é isso que o espírito, ele sabe quando você está sendo sincero. Ele Sabe? sente isso, né? Então, quando você fala da boca para fora, ele sabe. Uhum. Agora, quando você fala com o coração, ele sente isso. E aí, quando a gente faz esse trabalho de esclarecimento, de orientação, ele sente isso. E a maioria dos espíritos são encaminhados para colônias, para hospitais espirituais, né? Porque eles entenderam a partir daquela explicação que a gente passa para eles, né? E eles vão de livre e espontânea vontade. Aqueles espíritos mais endurecidos, eles são encaminhados para alguma ala de contenção, como se fosse um presídio, né? Porque eles são muito endurecidos, têm muito ódio, têm muito rancor, e não é com uma conversa que você vai aliviar isso dele, entendeu? Então, assim, aqueles que nem sabem que desencarnaram, eles são encaminhados de boa, mas Sim. aqueles que vieram, que já são trabalhadores das trevas, das sombras, que já estão acostumados a fazer trabalho e prejudicar pessoas, esses são, digamos assim, encaminhados para alas de contenção. As de contenção. As equipes espirituais, elas estão muito presentes agora aqui no nosso bate-papo, mesmo que esteja sendo gravado, elas estão aqui e vão estar amparando. E o que estão me pedindo para passar é que, por exemplo, se você está vivendo uma situação, né, que você se identificou aqui, peça ajuda. Pode ser mandando mensagem para o canal do Luz Celestial ou do Amantes das Assombrações, mas o principal, você tem que pedir ajuda para cima. Porque às vezes você fica com vergonha, com medo, mas será? Não, o Criador sempre falou, peças e obtereis. Sim, Ele respeita o seu livre-arbítrio, então peça ajuda. Mas Deus vai olhar para a minha vida. Cara, Deus ele está em você, ele não está fora. Então, aceite isso e peça ajuda. A equipe pediu para passar isso, tá? Bom, É isso mesmo, porque às vezes a pessoa, igual você falou, às vezes a pessoa nem sabe que morreu, né? Então ela está ali como é temporal, então precisa de uma orientação. E muitas vezes a vida da pessoa não anda para frente porque esse espírito está ali. E igual você falou, às vezes está querendo ajudar e está prejudicando sem a intenção. Então, se a sua vida não está andando para frente, você está angustiado, você está sentindo alguma coisa, é importante pedir ajuda. os vídeos que você quiser que eu coloque, eu posso colocar no card, igual você falou, o vídeo 1 e o vídeo 2, eu vou deixar também no card do vídeo o canal do seu canal, né? Embora o meu canal esteja começando, né? Mas é bom a gente sempre colocar e divulgar para que mais pessoas possam, né, atingir esse conteúdo. E, cara, nossa, muito sensacional. Aliás, eu tenho uma pergunta final aqui para você. Teve alguma vez que você ficou assim assustado? não, Chegou? Não. Ai, que não. bom. Sabe, não quero dizer com isso que eu não tenha algum tipo de problema, não, mas é o seguinte, é porque eu já sou trabalhador espírita há uns 20 anos, né? Então, assim, Então, você tem muito. dentro do centro espírita, a gente já teve, assim, nas reuniões fechadas de desobsessão, tanto espíritos tranquilos como aqueles que, se marcar bobeira, ele já arremessa a cadeira em você, Sim. né? O médium, ele não permite isso, mas se ele não for um médium com controle, ele acaba fazendo, né? Então, assim, porque os espíritos vêm muito bravos, com muito ódio, e aí você tem que ter aquilo que eu falei para você, você tem que conversar com ele com o coração, né? Porque se você for falar da boca para fora, ele vai dar risada de sua cara o tempo inteiro. Ele vai saber que você não é aquilo que você está falando. Então, assim, assustado? Não, né? A gente fica um pouco impressionado com alguma coisa, Ah, né? Assim, a princípio, eu não lembro agora,
de cabeça, algo que me impressionou, assim, de repente, mas eu sei que teve momentos, sim, que eu fiquei um pouco impressionado, mas foi só naquele momento, assim, pá, Até você e aí recuperar depois o controle. aí eu me mantive sereno, com o pé no chão, porque é o seguinte, a gente que trabalha como dialogador, a gente não é que não pode, mas seria interessante a gente não deixar a emoção tomar conta. Sim. Porque tem comunicações que dá vontade de chorar, cara. E tem comunicações que você tem que se controlar, porque o espírito ele tá querendo te confrontar, entendeu? E se você deixar a emoção tomar conta, você acaba entrando na vibe dele. Aí você dá brecha para ele te manipular. Deu brecha, já era, né? Aí ele vai tomar conta da situação. Sim. Ai, que bacana, que bacana. Bom, a proposta aqui, né, é um bate-papo rápido, meia hora, a gente está chegando aqui com meia hora. Já, Você vê como passa rápido, né? rapaz, Deixa eu fazer uma depois, perguntinha. pois não. Claro. Tem o aparelho, você, por exemplo, se você chega num lugar, você consegue detectar através a sua energia, consegue perceber se tem algum obsessor ou uma pessoa que não desencarnou? Ô, Grace, eu vou ser sincero a você, eu não tenho essa sensibilidade, eu não tenho essa mediunidade de sensação, de sentir, sabe? Não tenho. Eu sou daquela turma de que eu estou aprendendo ainda a trabalhar a minha percepção, a minha Uhum. intuição, né? Então, assim, mas o resto da equipe, na maioria da equipe, tem dois, três ali que sentem a energia na hora que chega. Então, assim, para eles é fácil. Nossa, aqui tá pesado, aqui tem, né? Aqui tá de boa, aqui tá, entendeu? Eu ainda não tenho essa percepção. Mas se esse for o Eu seu também, eu desejo, não você vai também assim. acessar. Oi? A gente consegue acessar usando o pêndulo, né? Perguntando. Quando eu consigo acessar e perceber, às vezes, por exemplo, se a pessoa não é bem-vinda naquela casa, às vezes a dona da casa morreu e ali as coisas não andam para frente, entendeu? O pessoal que Ah, aluga, às sim. vezes me pede ajuda, Aham. aí você vê que a pessoa está ali, aí você vai, conversa e encaminha, né? Mas Mas eu consigo perceber através do pêndulo. Às vezes, quando eu estou conversando com a pessoa, eu sinto uma coisa meio pesada, por aí tem alguma coisa, mas só sinto um pouco a densidade, só um pouco não. denso. Aham. Mas, ô Mário, o que eu estava falando é se você quiser ter a mesma sensibilidade dos médiuns parceiros seu, você vai acessar. É livre-arbítrio, entendeu? Sim, Ah, sim, eles estão falando assim, você está no caminho, só que por enquanto, digamos assim, você está sendo guiado a chegar lá. sim. Isso já foi falado em uma reunião nossa, né? Você fala Inclusive, nessa quarta-feira amanhã, está sendo gravado, né? Hoje é na é terça-feira. terça-feira à Por noite. sinal, hoje é meu aniversário, estou fazendo 56 anos. Cara, parabéns, Opa! feliz aniversário. Mano, me perdoa Obrigado. Belas fazer energias você para no seu você. aniversário gravar o bate-papo. Cara, gratidão por estar aqui. Ah, Eu que, bacana. eu que agradeço, eu que agradeço. Então, amanhã, por exemplo, quarta-feira, dia de trabalho, né? Do grupo, né? Que a gente atende os nossos inscritos, né? Eu determinei para o pessoal que amanhã a gente vai fazer uma harmonização para o grupo, né? Porque a gente vem fazendo toda quarta-feira, auxiliando as pessoas, e a gente está esquecendo da gente. Então, assim, eu já mandei mensagem no grupo dizendo que amanhã será a harmonização do grupo. Então, bem aquilo que você tinha dito aí para pedir, né? Então, a gente não só ajuda, mas a gente precisa de ajuda também, né? Exato. Nós somos filhos de Deus, como todo mundo, Com, precisamos de ajuda também, né? com certeza. E eu gostaria de pedir para você, ô Giovanni, assim que você tiver o link, manda para mim que eu vou colocar no meu canal também essa participação aqui, tá bom? Perfeito, perfeito. Aí, Maravilha. gratidão enorme, gratidão enorme. Ele acabando de renderizar aqui, eu já subo e mando para você. Maravilha. Então é isso aí. Mário, algumas considerações finais para a gente fechar aqui? Se o pessoal quiser uma ajuda sua, às vezes você tem um Instagram, alguma coisa, além do seu canal no YouTube, né? Um Instagram, um contato, você
passa para nós que o Giovanni coloca aí no bate-papo. Sim, sim. Nós temos o Instagram, né? Que eu sempre falo no final dos vídeos, até no começo do vídeo, quando a gente faz a apresentação, né? Para que as pessoas que precisam de ajuda espiritual, para que entrem em contato com a gente no @amantes de assombracóis, porque o Instagram não tem tio nem cedilha, né? Então, as pessoas que têm algum problema na casa, né? Eu até brinco, né? Eu brinco assim, né? Eu falo, você que tem um problema espiritual na sua casa, na sua empresa, na casa de praia, casa de campo, pode chamar a gente, né? Então, porque a gente já teve um trabalho feito na praia, lá em Angra dos Reis, e a pessoa chamou a gente lá, então a gente foi até Angra dos Reis, é longe, mas a gente foi. São duas praias, uma do lado da outra, Ah, e era coisa de escravos também, foi muito bacana, assim, o trabalho foi muito, muito legal. E a consideração que eu tenho é simplesmente para que você que está assistindo a gente, e normalmente, assim, eu costumo dizer, independente da sua crença religiosa, você precisa ter dentro da sua casa uma redoma de proteção, que são as orações diárias, né, pedindo muita luz. Você que acredita em acender vela, acenda a vela para o seu anjo da guarda. Se você não acredita, não tem problema, agradeça. A gratidão também, ela é tudo na nossa vida. Então, peça a Deus, como disse o Giovanni, pedi e obtereis, e também agradeça, porque a gratidão ela faz parte da nossa vida. E sem gratidão, nós não somos nada, né? Gratidão a Deus por tudo, gratidão a Deus por esses 56 anos que eu estou completando hoje, e gratidão por estar aqui com vocês, conhecendo esse canal. E eu gostaria de compartilhar também lá no meu canal esse nosso bate-papo. com certeza, vai tá lá. Grace, considerações finais? Isso aí, nossa, maravilhosa conversa, né? Bacana demais, acho que é um assunto bem interessante. E muitas alegrias para você nesse dia, que boas e belas energias fluam sempre na sua direção, Mário. Foi um prazer, muito bacana mesmo. E se precisar, nós vamos chamar. Estarei à disposição, com certeza. Maravilha. E, pessoal, né, como nós sempre falamos no momento de cura das segundas-feiras, né, orai e vigiai, que é o que o Mário está falando ali, né? Você ora e vigia seus pensamentos, porque a maior brecha que existe é a tua mente, a tua falta de fé em ti mesmo, entendeu? Então, foque e olhe para dentro primeiro, para depois querer procurar fora, tá? Então é isso aí, pessoal. Gratidão por mais esse bate-papo matinal. Foi sensacional, Mário. E, cara, quando você quiser voltar aqui, o espaço está aberto para você. Falar, Giovanni, ó, aconteceu um negócio legal, quero trazer para você. Pode vir que está convidado. Combinado, combinado. Então tá bom, pessoal. Gratidão, um ótimo fim de semana a Bom, todos. pessoal, muita luz e paz. E nos vemos na segunda-feira no Momento de Cura às 18h30. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.